4,30. O último resultado aqui no site da Caixa saiu para 2 ganhadores aí. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha escolha de dezenas, né, para jogar no Loto Fácil. A princípio, para gerar minha base de dados, eu fui no site da Caixa aqui, o site oficial, baixei os resultados aqui, até deixei uma aba aberta aqui, mas estou repetindo aqui. Selecionei esses caras aqui e joguei no planilha de Excel. Aqui tem todas as dezenas sorteadas, a ordem do sorteio, a cidade, coisa que não interessa. Para a gente só os números. Então eu fiz isso e joguei numa base de dados aqui para gerar as métricas que a gente precisa para tomar a decisão de quais dezenas. Vamos lá então. Então, com aqueles resultados do site, eu copiei aquela planilha, aquela tela inteira de dados ali do site oficial da Caixa e vou atualizando dia a dia. Então, eu atualizei aqui até o concurso 24-29. Eu tenho algumas métricas comuns, que é a condição, o duplo cheque aqui de quantidade de dezenas. Quem é par e quem é ímpar, eu fiz uma fórmula aqui para achar par e ímpar. Eu conto quantas dezenas eu tenho na moldura, quanto é ímpar, quanto é par. E no quadro também faço a mesma coisa, o total no quadro, o que é par, o que é ímpar. Então, dado essa base de dados aqui, eu já posso pensar em levantar as estatísticas que eu preciso para me ajudar a tomar a decisão, né? Porque escolher dezena é um pouco de matemática, um pouco de sorte. Por isso que eu falo que a gente tem que usar estratégia para aumentar, na realidade nem aumentar a probabilidade, porque a probabilidade ela é fixa. É para ter esperança maior de poder acertar e ganhar essa bolada. Eu já acertei 14 dezenas 3 vezes. Eu fico inconformado, mas loteria é loteria. Então, como é que eu começo? Normalmente, eu puxo lá, lanço, tenho as métricas aqui daquela base aqui do Loto Fácil que eu gerei, daqui a minha análise. Eu fiz algumas métricas, por exemplo, que são minhas, que eu somo aqui quadro e cruz, me dá um número, já na minha análise, esse número é meu, esse me diz que sempre entre 10 e 11 são bons números, né? Quando eu tenho 5 no quadro, 5 na cruz. Uma outra métrica comum é a soma das dezenas, então quando eu clico aqui no 149 e 179 é a soma dessas dezenas. Eu tenho uma outra métrica que eu fiz que é do 1 ao 15 quantas saíram e depois do 15 quantas saíram, para ajudar a tomar a decisão. Uma observação importante é você tentar olhar para o jogo, para a base de dados e tentar puxar alguma ideia, alguma estratégia sua. Por exemplo, tem gente que joga pensando no desenho aqui que forma, dos espaços, dos números. Eu faço diferente. Qual é a minha ação agora para o jogo de segunda-feira? Eu vou anotar aqui os números que faltam. Olhando para o 24 e 29, faltou o 2 e o 3, faltou o 7, faltou o 13, faltou o 16, 17, 18, faltou o 21, 22, 23, faltou o 25. Alguns especialistas aí de jogos também contabilizam os atrasos, né? Por exemplo, aqui eu tenho o 3 tem um atraso de 2 jogos, o 13 tem 3 jogos, o 22 e o 23 tem 2 jogos. Também é uma forma de bolar estratégia para escolher as dezenas. Mas o que eu tenho visto no histórico desses jogos? Normalmente dos números que faltaram no jogo atual, no próximo jogo ocorre entre 6 e 7 dezenas, 5, 6 e 7. E dos números que vieram, normalmente 8, 9 ou 10 dezenas. Então você tem que fazer essas combinações pensando na estatística e ter esperança que vai acertar. Se a gente fizer um cheque de aderência aqui, por exemplo, 1 faltou aqui e veio agora. O 3 faltou, não veio. O 4 faltou, veio. O 8, o 14, o 19 e o 21. Vamos fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, das 10 dezenas que faltaram, que tem esse perfil de 6 na moldura, 4 no quadro e 4 na cruz, vieram 6. Então, eu não vou. A estatística diz que eu posso colocar inclusive os 10 números que faltaram, mas no histórico a gente vê que
isso não acontece. Mas a estatística é a mesma, né, dos números. Já que todas as bolas voltam para o globo, então matematicamente o sistema ele zera. Então vamos lá. Como eu escolho? Já marquei para vocês aqui os que faltaram do jogo atual. Vou repetir aqui as dezenas que vieram para fazer jogos específicos, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma combinação dos que vieram com 8, 9 e 10 dezenas. Então, deixa eu fazer aqui um desenho. Então, para ficar mais fácil repetir aqui, só estou formatando para facilitar. Então, eu estou tirando algumas dezenas para ficar com o formato de 8, dos que repetem nos jogos atuais, 8, 9 e 10 dezenas. Então tá aí, fiz o cenário e vou fazer a mesma coisa agora escolhendo os 6, 7, 5, 6 e 7 dos que faltaram que vão vir agora desse jogo, certo? Formatei um pouquinho para facilitar a visão. Então vou escolher aqui, ó, o 2, o 7, estou alternando 16, 19, 18, 23, 25. Olhando ali que já o primeiro é 5, vou fazer a mesma coisa com 6, escolhendo complementares, né? Complemento para ver se a estatística melhora aí. Isso, conferindo. Com 7 dezenas, um pouco mais, né? E agora o que a gente vai fazer? Formatei para facilitar aí. A gente vai combinar agora o que repetiu 8, 9 e 10 com o que faltou 5, 6 e 7. Teoricamente a gente está fazendo um desdobramento, né? Mas essa condição, essa é a minha escolha desses números, do que veio, o que eu vou manter para 8, 9 e 10 dezenas do jogo anterior, e como eu escolhi o que faltou para combinar. Então eu vou combinar o que repetiu de 8 com esses 3 F5 e F6, o que repetiu de 9 com F6, F5, F6 e F7, e vou repetir de 10 com F6, F5, F6 e F7. Notem que 5 com 8, por exemplo, vai dar 13, então vou ter que colocar mais 2. Então a escolha também é aleatória. Vamos lá. Então, desenhando aqui, vou combinando, formando jogos, facilitar aí, então, o 2, o 7, o 16, o 18, o 23, como o 13. Normalmente eu escolho esses espaços, o gaps aí entre as dezenas, eu conto geralmente 5, 6 ou 7 também espaços. Então eu tento fechar, quando eu vou escolher dezenas a mais, eu tento fechar, eu vou deixar o jogo mais contínuo. Então vou escolher as dezenas mais frequentes, vocês viram que eu escolhi o 6. Então formou 15, vamos para o próximo. O próximo vou ter que colocar a dezena complementar também. E vou seguir a mesma estratégia, fechar, deixar o jogo mais contínuo. Então 15, vamos para o último, 3, jogo 3. É a última combinação com F7, então 2, 3, 7, 13, 16, 17, 22, 23, 25. Deixa eu ver se está certinho. Então, aqui eu acho que eu dei uma errada aqui, deixa eu apagar aqui. Vai ser, na realidade, 8, 19, 21 com 25. Então, esse cara sai. Esse cara sai. Beleza, é isso. Então, ficou 19, 21. 19, 21 com o 25. Então, formou aqui. Então, esse aqui é um dos jogos que eu vou fazer agora para essa rodada. Então, esse kit aqui é o meu kit pessoal e o kit campeão de 15 dezenas. Eu posso até colocar algumas dezenas a mais aí para ver se aumenta a probabilidade. Só tem um jeito, pessoal, de aumentar a chance de ganhar. É aumentar a quantidade de dezenas. Só que aí fica cada vez mais caro o desembolso. Tem que confiar e tentar. Só ganha quem joga. E é importante conferir se os jogos não bateram diferentes, por exemplo, ou bateram iguais, repetiram. Aqui, teoricamente, não. Então, são jogos muito bons. Boa sorte e vamos em frente aí, galera, aqui, final 0-0. Vamos ser campeão aí. Boa sorte para nós. Abraço.